O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, eu me chamo Sandra Sena, sou historiadora, ativista do movimento negro e feminista e coordenadora da TV Elas por Elas, como vocês já sabem, né? É uma TV que discute política para mulheres, disputa de ideias, formação política, afirmação das vozes que movem o Brasil em nome da verdade, da liberdade, da equidade, da igualdade, enfim, e várias bandeiras que nós tocamos cotidianamente, né? E na conversa de hoje vamos mergulhar numa força transformadora da arte. O nosso tema é Sarau como espaço de educação política. Vamos falar sobre como isso nascem nas periferias, nas praças, nos terreiros, nos quintais, em todos os lugares desse Brasil, e como é que eles são uma ferramenta para as mulheres, né? E nós vamos conversar com a nossa querida, maravilhosa, que já esteve aqui outras vezes, a Fabi. É difícil falar Fabiana Carvalho, mas é a Fabi, né? Nossa companheira do Ceará. Ela é multiplicadora do Elas por Elas, do PT do Ceará, educadora popular, gestora cultural, mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês, porque é melhor do que eu fazendo isso aqui, né? Fabi, se apresenta pra gente. Olá, tudo bem? Bom, com essa apresentação da Sandra, eu não tenho muito mais nem o que falar, né? Eu me senti super representada já. Mas eu sou Fabiana Carvalho, né? Também conhecida aí como Fabi, e em outros momentos como Fabiana MC. E agora, além de produtora cultural, também rapper, MC, participando dos movimentos de periferia, né? Da arte, da produção cultural a partir da cultura underground, do hip hop, de outras culturas de poetas. Eu agora tenho novidade, Sandra. Também sou batuqueira. Estamos aqui no Ceará organizando um movimento de mulheres e construindo a cultura e a formação política a partir dos batuques. Não, maravilha, né? E a batucada é uma grande ferramenta. A gente até já fez uma aula sobre batucada feminista aqui, com duas companheiras do Rio Grande do Norte. Foi muito bacana. E é uma ferramenta muito importante. Fico muito feliz. Agora você ser batuqueira, além de tudo que você já é, né? Que não é pouca coisa. Estamos juntos e queremos ouvir essa batucada em breve por aqui na TV. Pode ser um próximo momento. Maravilha. Mas vamos direto ao ponto. E aí, Fabi, eu queria perguntar para você, como é que para você os saraus são podem ser essa ferramenta de educação política? Os saraus, eles têm, assim, desde a sua formação, né, na história, essa questão da participação dos povos, né? A gente sabe que o acesso a espaços de cultura e lazer, principalmente espaços de cultura e lazer mais higienizados, como o teatro, o próprio cinema, né? Eles são espaços que a gente tem uma dificuldade de acessar, principalmente na periferia, porque a grande maioria ficam nas áreas nobres das cidades. E aí, os saraus, ele surge como esse espaço de possibilidade
de interpretação, de microfone aberto e de exposição da produção cultural de artistas locais, de musicistas locais, de seres que estão ali na periferia, que estão nos espaços, nas comunidades, no bairro, a gente tem nos centros comunitários, essas pessoas que produzem conteúdos de cunho artístico, né? Seja a produção de poemas, seja a produção de músicas, de rimas, de citações, e o sarau ele surge como uma oportunidade de compartilhar essas produções. Então, o sarau ele vem como essa alternativa para que a gente possa viver a cultura, para que a gente possa experimentar a cultura a partir dessa troca de relações entre fazedores e as pessoas que consomem a cultura. Então, o sarau ele vem como essa possibilidade de compartilhar e também de viver, de experimentar o que é cultura a partir da ótica, a partir das vivências de outras pessoas. Então, Fabi, para você, o que diferencia o sarau como espaço de formação política em relação às outras formas tradicionais de militância e educação popular? A pedagogia, né? Porque o sarau, ele tem ali aquela experiência de troca. Você no sarau consegue ouvir, e aí o microfone está lá aberto, você vai e faz a sua intervenção também, aí o outro artista também vem, faz outra intervenção. Então, essa troca, ela é muito mais a chance de você absorver ali a ideia, a discussão, o que está sendo conversado, o que está sendo debatido naquele sarau, é muito mais fácil do que as formas tradicionais, né? É ler um texto e fazer um debate. É uma alternativa também, mas a gente sabe que pedagogicamente a chance de eu absorver, de eu entender e de eu descobrir o que está sendo debatido naquele espaço é muito maior quando eu estou vivendo isso em forma de troca. Quando eu estou fazendo e o outro também está fazendo, a gente vai construindo juntos. Então, a pedagogia do sarau, eu acredito que ela é muito mais interessante e, principalmente, ela tem uma eficácia maior, porque quando você fala do sarau, você já tem ali o resultado no final do experimento. A formação tradicional, que a gente conhece, você lê o texto, você faz o debate, mas você não sabe o que, que sai de produto daquilo dali. E no sarau, não. Você já consegue ter o resultado, inclusive, pós-processo, né, de formação. E acaba que o sarau se aproxima muito. É porque não tem como falar com você sem falar do movimento hip hop. Pra mim, é impossível isso, né? E o sarau se aproxima muito disso que o movimento hip hop coloca a ser, né? Como um movimento educador, como um movimento aglutinador, que vai reunir pessoas, que vai trocar. Eu acho que a troca é a principal. Acaba sendo o principal elemento desse processo todo, né? Assim como o movimento hip hop também. Exatamente, é. Principalmente assim, a gente tem, por exemplo, no hip hop, falando mais proximamente do sarau, a gente tem as rodas de improviso, né? Que lembram muito os saraus, porque a roda de improviso, o microfone fica aberto. Hoje a gente tem já competições de slam, a galera realmente está ali inscrita, tem classificação, tem premiação, mas quando a roda de improviso ela surge ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, ela surge como essa alternativa para a galera que escrevia, que fazia suas rimas, mas que não necessariamente estava participando de show, que não estava ainda com um conjunto de músicas, né? Que ainda não tinha uma produção, às vezes não tinha base, mas que tinha uma letra que queria expor, que queria que a galera desse uma ideia, que a galera. Muitas vezes, eu, por exemplo, várias vezes escrevi letra, e aí eu queria que as pessoas vissem a letra e que me dessem sugestões para melhorar ou não. Ia para a roda de improviso, fazia o rap, e aí a galera dizia, ó, não, não tá bom, não tá? E a roda de improviso, ela surge muito também com essa ideia de que você possa ter o raciocínio mais rápido, de conseguir ali fazer uma rima mais rápida com um improviso. Então, ela também remete muito a esse momento das rodas de improviso do hip hop. Sim, com certeza. E tu que atua no Ceará, né? Esse estado tão forte da cultura brasileira, como é que você acha que
está a realidade das periferias cearenses e como é que ela se expressa nesses encontros poéticos, digamos assim. Tá massa. Aqui tá, assim, a gente hoje tem vários espaços de saraus, saraus organizados exclusivamente também por mulheres, né? Momentos em que as mulheres discutem, debatem, fazem momentos de roda de saraus com produções exclusivamente femininas. A gente continua tendo uma atuação muito forte da juventude nesse espaço, e aí quando eu falo de juventude, a gente tem desde jovens ali no final da adolescência, 16, 18 anos, até pessoas um pouco mais maduras já, com 20, 28 anos. A gente tem uma especificidade e também a gente tem a permanência, né, a resistência dos saraus mais antigos e de pessoas que estão ali já na casa dos 60 a mais, mas que é uma galera que é o old school, que a gente sabe que é importante a gente também referenciar as pessoas mais velhas, porque elas têm uma experiência, uma expertise. E aí, essas rodas, esses saraus hoje, têm encontros, realizam encontros aqui no estado, nos bairros mais boêmios da cidade e também na periferia, porque a gente tem hoje aí uma escalada de bairros que outrora foram bairros que eram economicamente, comercialmente mais valorizados, mas que hoje estão sendo substituídas por outras áreas nobres que estão surgindo na cidade. E querendo ou não, esses bairros mais antigos têm ali a sua resistência, pessoas que se mantiveram naqueles locais, mantiveram as suas residências naquele local. E aí a gente vê surgindo esses novos espaços de produção cultural, né, e de cultura underground, junto a esses senhores e senhoras, né, 60 a mais, e também essa juventude ali que está nos meados, entrando nos anos 30, né, entrando na idade aí dos 30 a mais, mas que já viviam essa experiência nas periferias. E para você, quais são os principais temas que emergem nesses saraus aí, né, nessa construção política do Ceará, né, que vocês têm uma forte tradição com cultura popular, com cultura de rua, enfim, o Ceará é famosérrimo, gente, partindo do, dessa vivência cultural, né? Então, quais são os principais temas que emergem nesses saraus e se você percebe uma politização espontânea a partir das falas e performances nesses lugares? Um tema que nunca sai de debate, principalmente nesses espaços de cultura popular, e quando você fala da cultura popular mais underground, né, é a questão da violência. Né? Eu acho que o acesso, não só à violência por parte do Estado, ou a violência de gênero, enfim, eu acho que é porque é a violência no que se diz respeito ao acesso. Quando a gente está no sarau, a gente vê que muito se fala a respeito de como a gente tem dificuldade de acessar determinados espaços, de como a agressividade, a falta de assertividade do Estado, ela é contínua ainda, apesar dos avanços que nós temos, a gente sabe que romper com o Estado que está posto, romper com a falta de acesso à cultura, romper com a falta de acesso a compreensão de mundo, né, enquanto um sujeito de direito, ela ainda é muito forte. Então, a gente vê que esse é um tema que transversaliza, assim, apesar dos anos, ele ainda é muito presente. Mas a gente também tem temas muito atuais, né? A questão a música, ela influencia muito o passar do tempo. Então, às vezes, você vai num sarau e aí a galera já tem um estilo mais rápido e uma coisa mais melódica, já tem um estilo ali mais. Tem gente que já tem um estilo mais romântico, que gosta de trazer poemas, que gosta de trazer pensadores e traduz mais essa questão do romantismo. E você vê já intérpretes que fazem exposições que já são um pouco mais abruptas, que já fazem ali uma intervenção mais focada na resolução de problemas e que gostam de expor
um pouco mais de, com um pouco mais de veemência, né, de força as suas palavras, mas no geral a gente vê que sempre está, o debate sempre é em torno de incompreensão da vida enquanto um sujeito de direito. Sim, né? A poesia, junto com a cultura popular, enfim, toda essa junção de arte, cultura e mobilização, elas acabam politizando esse espaço, né? Acho que Uhum. isso é o que tem de mais, vamos dizer assim, mais, não é sagrada a palavra, mas é mais sensível nesse lugar do fazer da cultura, né? Aham. Agora vamos trazer esse ponto do sarau especificamente para Organização de Mulheres e Juventude, porque você falou de juventude, falou também dos mais velhos, obviamente, mas você acha que o Sarau tem contribuído para a organização das mulheres, da juventude e das comunidades negras nesses territórios? E como Tem, isso acontece? tem muito. O sarau, ele tem uma, como é que eu posso dizer? O sarau, ele tem uma proposta, né? Ele tem ali a ideia, a forma como o sarau surge, ela que remete muito a essa questão da vivência da pessoa, né? Então, o sarau ele traz essa possibilidade de você construir uma ideia a partir da minha vivência e da sua vivência. E aí, quando você traz isso para a formação política de mulheres, e quando você traz, obviamente, uma proposta para dentro do sarau, não é que ela vai surgir espontaneamente dali. Ah, fiz uma roda de sarau, fiz um sarau, e naturalmente vai surgir o debate da formação política da juventude, das mulheres. Quando você traz essa proposta para dentro do sarau, você começa a despertar nessas mulheres questionamentos a respeito das próprias vivências. E são esses questionamentos a respeito das próprias vivências que perpassam e que se transformam nesse processo de formação. Porque aí quando você traz, por exemplo, quando você traz uma abordagem a respeito da qualificação profissional, né, um tema assim, bem assim, mas quando você fala, por exemplo, que quando você traz lá no seu sarau, a minha participação na vida cotidiana, quando eu estou no trampo, quando eu estou em casa, quando eu estou nos meus afazeres domésticos, aí você começa a questionar. Mas como é que, em que momento aquela figura que está ali a vereadora ou a prefeita, ou em que momento aquele ser que está ali na escola, em que momento aquela mulher que hoje está trabalhando na escola que meu filho estuda, né, se formou, e como é que foi essa questão da formação acadêmica dela. E você começa a fazer esses questionamentos. As mulheres que estão naquela roda de conversa, elas são seres que estão vivendo a sociedade. Então é natural que elas também comecem a questionar a própria existência. E esse processo de formação política, ele acontece nesse momento, quando você consegue mostrar para aquela pessoa, para aquela mulher, que ela é um ser que está inserido na sociedade, e naturalmente é um ser político. Não, com certeza, né? Acho que é, a poesia e o movimento hip hop, ele impulsiona muito isso, a nos enxergar como seres políticos que atuam cotidianamente na sociedade, né? E agora trazendo essa discussão para o Partido dos Trabalhadores. Na sua visão, como o PT pode se aproximar mais dos coletivos culturais e apoiar a arte como uma parte da sua própria formação política? Que eu acho que você é a rainha dessa resposta. Fazendo, né? Eu acho que não tem uma resposta mais objetiva, né, para essa pergunta. É fazendo, é a gente construir nos nossos espaços, sejam nos diretórios, nos setoriais, nos grupos, nos comitês populares, espaços abertos para a produção cultural. Haja vista, né, aqui no Ceará, a gente construiu a Batucada das Mulheres do PT, né, que é um espaço de formação política onde nós, mulheres filiadas do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, junto à nossa secretária de Mulheres, Fátima Bandeira, que assim é exemplar em todos os sentidos, né? Uma inspiração para todas nós, construímos uma batucada das mulheres, e a gente hoje não só
faz o nosso batuque nas reuniões e nas formações políticas do partido, porque a gente aqui no Ceará tem nosso calendário de reuniões mensais das mulheres do PT do Ceará, mas a gente também faz intervenções culturais nos espaços que são abertos. Então, a gente faz intervenção cultural em praça. Vai ter. Agora a gente está no Agosto Lilás, né? Nosso mês aí, todo mundo, né, tem várias agendas nos estados do Agosto Lilás. E aí, em todas as intervenções que estão acontecendo, sejam elas partidárias ou não, sejam elas governamentais ou não, quando a gente tem ali o conhecimento, vai ter uma atividade tal nessa praça aqui. A gente vai lá, faz o nosso batuque, participa daquela intervenção política, contribui com o debate e abre a possibilidade para que outras mulheres que compreendem aquela forma de cultura como uma intervenção, mas também como uma possibilidade de participação de atuação política, que se somam à nossa batucada, né? Nós hoje estamos aí num colegiado de mais de 20 batuqueiras que estão no estado, né? Não só Fortaleza, que é a capital, que é onde a gente congrega o maior número de encontros, mas também algumas companheiras do interior e da região metropolitana já conseguem se somar, não necessariamente de todos os ensaios, mas aí pontualmente participam. E aí, quem sabe, a gente não organiza aí para 2026 a caravana das batuqueiras e vai andar o estado inteiro para que a gente possa levar formação a partir da cultura. Menina visionária, ela já tá vendo a caravana percorrer todo o estado, porque o Ceará não é um pequeno estado como Alagoas, Sergipe, né? Porque eu vim de Alagoas, eu sei que é o segundo menor do Brasil. Ceará é um mega estado, vocês vão fazer a caravana das batuqueiras. Fenomenal, gente. E assim, não era esse o tema, mas é impossível não falar da batucada como uma ferramenta política. Porque aquilo mobiliza mulheres, aquilo incentiva outras mulheres a quererem saber de política, né? A entender, a dialogar, a se posicionar, a construir coletivamente. Isso é fenomenal. Não, e como o PT pode se apropriar dessa grande ferramenta, né? Que é a batucada feminista. Acho que o Brasil inteiro tem várias experiências de batucada feminista. Eu lembro que Alagoas tem uma coisa que não é batucada, mas que é a vaca. Não tem o bumba meu boi, que lá tem a vaca. É Então, essas experiências eu acho que é fenomenal para a gente poder se organizar e mobilizar várias outras mulheres em torno da cultura e também da política como um todo, né? Várias outras pautas. isso. Mas Então, você. desculpa. Não, pode falar. Não, aí eu ia fazer o convite, né, para os diretórios municipais, para as dirigências. Agora, no Agosto Lilás, organizem um sarau Agosto Lilás, né, para trazer, para aproximar as mulheres, a juventude e construir esse momento de debate a partir de uma discussão que já está no nosso dia a dia. A gente já está construindo Agosto Lilás, a gente já está vivendo Agosto Lilás. Então, vamos fazer um sarau do Agosto Lilás, aproximar as jovens, aproximar as mulheres, trazer o debate, porque aí a gente até tem uma frase que fica aqui na nossa sede, que é feminismo e cultura para mover as estruturas. A gente precisa de cultura. Fenomenal, amei a frase. Feminismo e cultura para mover as Para mover as estruturas. estruturas. Muito bom, adorei, vou usar, vou até anotar. Na sua visão, aliás, você acredita que os saraus também podem ajudar a disputar as narrativas e combater o avanço do conservadorismo, né, nos territórios? Pode, e muito, porque o sarau, naturalmente, ele já é um espaço que discute essa questão da desconstrução do conservadorismo, né? Ele já surge dessa forma. Então, assim, você trazer a possibilidade de um sarau, tem uma praça que fica pertinho ali de uma escola, vamos organizar um sarau, vamos botar uma caixa de som lá, botar um microfone, organizar esse sarau, porque aí a galera vai. Porque assim, a gente conversa com quem escuta a gente. Adulto conversa com adulto. Adolescente conversa com adolescente. É natural, assim. Você, naturalmente, você consegue dialogar melhor com pessoas que estão na mesma linha de raciocínio que você, no mesmo tempo e espaço. Isso é natural. E a gente que já passou dos 30 entende isso melhor do que ninguém, que não tem como você conversar
A gente, eu falo eu, não é a Sandra, não, sou só eu. Então, se você faz um espaço que de certa forma, começa a mudar a rotina daquele adolescente que está indo de casa para a escola, da escola para a praça, da casa, né? E quando você tem uma intervenção, é que nem quando a gente vai no sinal, no trânsito, você está indo no trânsito, está indo no trânsito, o carro para no meio do caminho, o outro carro, que não é o seu. E ele, de certa forma, começa a desviar todo mundo para a direita ou para a esquerda, independente da mão que ele deu prego. Você muda a rotina. Aí você chega em casa, você fala, mas eu me atrasei porque tinha um carro no meio do caminho e tal, né? Quando você faz uma intervenção cultural no meio do caminho, você muda a rotina daquela turma que está indo, está voltando da escola, seja no final da manhã, que é muito quente aqui no Ceará, não dá, mas no final da tarde, né? Ali, quando o sol já está se pondo. E aí, essa intervenção, ela vai trazer, ela vai aproximar, obviamente no início, pessoas jovens que estão questionando, que gostam, que querem se aproximar, que precisam entender. E isso é uma possibilidade de mudar, né, e de ir construindo aí questionamentos menos conservadores, porque a gente sabe que o conservadorismo ele já está na rotina desses adolescentes, desses jovens, ele já está na rotina deles. O conservadorismo, inclusive, está na nossa própria rotina, né? Pessoas de esquerda, mas a gente também se encontra e vive momentos com conservadores e conservadores como um todo, né? Não necessariamente com pessoas conservadoras, mas o conservadorismo ele já é um estado que está posto. Então, romper com essa rotina conservadora que já está colocada é uma possibilidade de aproximar essa juventude do partido, dos debates políticos e dos momentos de construção e de formação política e de questionamentos, né? É porque, como você fala, assim, o conservadorismo não é só, os conservadores e as conservadoras, não é sobre isso, né? É sobre a forma como nós nos relacionamos. Ele está presente nos nossos costumes, assim. Porque o E a gente tem conservadorismo é o que é convencional, né? Não tem como você não viver uma experiência conservadora. É o convencional, que já está posto. A gente precisa de uma alternativa underground para romper com isso, com o com conservadorismo. certeza. Não, e só para fechar aqui, né? Porque nossa roda de conversa já está chegando ao final. Você, né, que é essa mobilizadora do hip hop, dos saraus, da poesia, da batucada agora. Eu amei a batucada. Já quero trazer uma roda de conversa sobre batucada. Que mensagem você deixa para companheiras que querem começar a organizar seus próprios saraus em qualquer lugar do Brasil, como uma forma de luta, de denúncia e de esperança, não só para as mulheres, mas para as mulheres, para a juventude, para a comunidade negra, para a comunidade LGBTQIA+, indígena, enfim, todas as formas que organizam parte dos trabalhadores e organizam também a sociedade. O que você diria para essas pessoas? Que a gente precisa de mobilização e cultura para mover as estruturas. Então, é exatamente isso. A gente não precisa de grandes eventos e de mobilizações gigantes para conseguir iniciar um processo de formação a partir do sarau. O processo de formação do sarau é eu, a Sandra, duas outras companheiras, manos e minas, e a gente se junta ali, faz aquela intervenção e pontualmente você vai construindo e aí as pessoas vão se somando, você vai conseguindo entender que a sua alternativa cultural e que a sua participação cultural ela é fundamental também para a vida e para a existência de outras pessoas, e é esse processo. Então, assim, bota a cara, vai em frente, constrói, né? Coloca, não tem, mas eu não tenho um microfone, uma caixa de som, beleza, vai no gogó, começa lá devagarinho, vai tocando, e aí naturalmente a gente vai agregando e vai somando as pessoas. Então a mensagem que eu deixo aqui é de que a gente precisa de esperança para que a gente consiga realmente mudar, né? E ir contra esse conservadorismo que está posto, mas que a gente sabe principalmente pelas nossas vidas, pela vida da periferia, pela vida das mulheres, pela vida das pessoas trans. A gente precisa se colocar nos espaços de debate
E esses espaços, eles estão em todo o nosso cotidiano. Então, o espaço de debate está ali no meu trampo, está na minha rua, está na praça, está às vezes quando eu estou sentada na calçada com as mulheres. Então, vamos botar a cara no sol e construir, porque vai dar certo. Perfeito, Fabi. Olha, eu só tenho a agradecer a você sempre por estar presente sempre na nossa TV, sempre nas mobilizações das mulheres do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho muito orgulho de ser sua companheira. Queria deixar isso bem evidente aqui, ou escurecido, como dizemos no Movimento Negro. É um grande orgulho. E agradecer a todas as pessoas que nos assistem, agradecer a toda a equipe da TV Elas por Elas. E é isso, até a próxima. Muito obrigada, gente. Fabi, fenomenal. Você é uma grande articuladora. Sou sua fã. Obrigada, muito obrigada a toda a equipe também. Eu deixo aí um abraço e eu deixo, obviamente, a minha gratidão pelo convite de estar mais uma vez aqui participando da TV Elas por Elas, que para mim é um momento de muita euforia, eu fico muito feliz e eu acredito que juntas nós vamos mudar esse mundo. A América Latina será toda feminista. Toda. Muito obrigada. Até a próxima.